Oi, gente rica! Começando uma nova semana extraordinária, abençoada, porque assim será. Eu tô indo pro meu 31º livro lido para criar essa resenha para vocês. O livro é A Bíblia que Você Não Leu, dos autores Eduardo Reis e Pablo Marçal. O subtítulo diz que esse é um livro proibido para religiosos. Antes de começar, eu preciso dizer que foi assim muito cansativo, entendeu? Ler a leitura desse pequeno livro de apenas 93 páginas, diante de tantos erros gramaticais e ortográficos que eu encontrei. Apesar de ser um assunto assim que eu amo, sabe? É porque esses erros sugaram mais a minha atenção do que o próprio conteúdo. E olha que eu sou assim um amante da leitura. E quem gosta de ler, de escrever, até passa por cima, né, de um erro aqui, outro ali, que ninguém é perfeito, entendeu? Atire a primeira pedra, aquele que nunca escreveu errado, que ficou na dúvida sobre uma palavra, que nunca errou, entendeu? Mas quando se vê tantos erros em todos os capítulos, não tem filtro visual que aguente e deixe passar, porque a obra perde muito, por mais interessante que seja o conteúdo. Se eu não conhecesse, não respeitasse os autores, eu teria desistido de ler esse livro, teria colocado outro no lugar para poder manter o meu compromisso de criar resenhas semanais para você, entendeu? Eu postei uma foto de uma capa nova, porque eu fui pesquisar, e isso pode e deve significar que eles já tenham feito uma bela de uma correção para essa nova edição, entendeu? Porque não é só uma reimpressão, não pode ser, mas tem que ser uma nova edição, segunda edição, terceira edição, quarta edição, diferente da que eu recebi, né? Porque nenhuma obra literária, gente, merece ser impressa dessa maneira, sem passar assim por uma revisão básica, para não envergonhar os autores, que são dois homens de Deus e duas pessoas que eu gosto muito, o pastor Eduardo Reis e o Pablo Marçal. Então, gente, quem cuidou da produção e editoração desse livro deveria ter tido assim mais atenção. Pronto, falei. Bom, vamos começar então? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Cristiane Oliveira e te peço para você deixar aqui embaixo o seu like. E se você ainda não me segue, clica aqui embaixo, aperta o sininho. Se você gostar da minha resenha, compartilhe com seus amigos para me ajudar a espalhar mais conhecimento, ok? Bom, agora prepara a pipoca, sente-se num lugar bem confortável e simbora para a minha 31ª resenha. A dupla de autores, o pastor Eduardo Reis, né, que é um homem assim que entende muito de Bíblia, e o Pablo Marçal, que tem assim muita intimidade com o Senhor, se uniram para escrever esse livro. E eles dedicaram para todos aqueles que são apaixonados, né, como eu e você, que tem temor e tremor pela palavra do Deus vivo. E por todas as preciosas promessas que ele nos deixou. E o intuito deles com essa obra era assim, pegar várias décadas de religiosidade e transformar-se numa virada de chave em poucas horas de leitura, para despertar você para enxergar uma Bíblia que você ainda não leu e não viu. Eles dizem que durante a caminhada cristã deles, né, e nossa, nós encontramos muitas pessoas que querem nos ajudar a permanecer no caminho de Jesus. Mas o maior problema é quando essas pessoas querem mudar a nossa forma de pensamento, impondo algo assim que está completamente contrária às escrituras sagradas, ou que não esteja lá, entendeu? Normalmente os religiosos são apenas aquelas pessoas que reproduzem algo que eles acreditam que está correto. Eles não estudam, não se aprofundam, não buscam uma aplicação pessoal que é o próprio relacionamento com o Criador. E a maioria normalmente reproduz o modelo sem senso crítico, entendeu? Então eles iniciaram a narrativa desse livro falando exatamente sobre os erros
E eles explicam que a Bíblia erra, sim, porque na verdade ela foi escrita pelos homens. Apesar de que estes homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Eu vou tentar explicar para você de uma forma bem diferente para você entender rapidamente. Por exemplo, acabou de acontecer um acidente aqui na porta da minha casa. E eu e mais 2 vizinhas, nós presenciamos o acidente. Só que cada uma de nós vai contar de uma maneira, porque a nossa visão de mundo e percepção é diferente. Talvez eu fale mais sobre, por exemplo, o motorista. Aconteceu um acidente porque o motorista estava falando no celular e não prestou atenção, né? Enquanto a minha vizinha, do outro lado da rua, ela fale mais assim sobre o carro. Poxa vida, o carro era muito grande, a rua é estreita, pequena, e por isso que bateu. E a outra vizinha lá de trás, que é engenheira, ela viu, não, esse carro nessa rua, com esse ângulo, essa inclinação, assim, assado, no grau, e a pessoa entrou numa maneira que ela não tinha uma curvatura perfeita. Então ela vai explicar com o olhar dela, crítico, matemático, de engenheira, entendeu? Ou seja, apesar de nós 3 estarmos relatando o mesmo acidente, que foi o acontecimento neste momento, neste dia, nessa hora exata, nós 3 vimos de maneira diferente pela nossa visão. E exatamente o que acontece quando a gente lê a mesma história sendo contada pelos apóstolos e pelos profetas e pessoas diferentes na Bíblia, entendeu? A gente vê os mesmos acontecimentos sendo contados por diferentes pessoas de diferentes maneiras. Exatamente como um acidente aconteceu. A maneira de explicar o como aconteceu vai depender da visão de cada um de nós, entendeu? Então pare de se apegar assim aos detalhes. Mas esse aqui falou que tinham 4 pessoas. Esse aqui falou que só tinham 3 pessoas. Esse aqui falou que tinham 2 pessoas. Esse aqui disse que foi na segunda. Esse aqui foi na terça. Esse aqui foi na quarta. Esse disse que foi lá em cima do monte. Esse aqui já disse que foi no caminho. Gente, isso não importa. Sabe por quê? Porque a história, principalmente, não tinha ninguém filmando ali na hora, não tinha como fazer uma live, não tinha como gravar, fazer uma descrição. Era tudo na base da memória. Sabe por que eu consegui escrever 2 livros com muitos detalhes sobre a minha viagem em Israel? Porque eu não conseguia dormir à noite sem poder escrever tudo que eu tinha vivenciado naquele dia. Muitas vezes eu parava durante o dia também, com tantos acontecimentos, para poder escrever, colocar minha mente em dia e colocar as coisas. Ou eu não teria me lembrado nem 10% do que eu escrevi, gente. É impossível. Você sabe por acaso o que você comeu na segunda-feira passada? Ou qual foi a roupa que você estava vestido na terça-feira passada? Imagina a Bíblia com mais de 40 autores, com décadas diferentes, né? Os evangelhos só foram escritos muitos e muitos anos após a morte de Cristo. E essa é a maior obra literária sobrenatural de todos os tempos, e sem igual. Ela é best-seller e ela é long-seller. Você sabe qual é a diferença entre best e long-seller? Não? Vou te contar. Best-seller é aquele livro assim mais vendido, campeão de venda naquele momento. Long-seller é aquele livro top que não sai da lista dos mais vendidos nunca. Ele está sempre no topo dos tops, entendeu? É isso. Bom, então, vamos lá. Nada invalida as escrituras, gente. Pelo exemplo que eu dei, ninguém pode dizer que o acidente não aconteceu. Aconteceu, só que as visões são diferentes. Nós precisamos estudar, estar dentro do contexto, entender as nuances da língua, buscar a língua hebraica. Existem achados, gente, que não comprovam a historicidade, mas eles dão luz à história bíblica e ao contexto da época. O que a gente pode comprovar através dos relatos é que as histórias aconteceram. E se aconteceram, a teologia que está sobre elas é válida. A Bíblia é o único livro de história que usa a veracidade de sua própria história para comprovar o que ela está dizendo. Você sabia disso? Incrível isso, né? Hoje o que a gente está vendo são as profecias se cumprindo uma a uma.
O que a gente está vendo é a ciência comprovando que a Bíblia está certa. O que a gente está vendo são assim, achados arqueológicos, né, que mostram que muitos historiadores estavam equivocados. Por exemplo, quando disseram que nunca existia um lugar chamado Babilônia, ou um rei chamado Nabucodonosor. Hoje, nós aqui neste século, podemos ir ali visitar e ver o portão que foi dedicado à deusa Babilônia, Ista, reconstruído dentro do Museu Pergamon, em Berlim, na Alemanha, gente. Partes desse mesmo portal da cidade da Babilônia estão assim espalhados em museus do mundo inteiro. No ano retrasado eu estive lá numa cidade, em Istambul, na Turquia, que fica metade na Europa e metade na Ásia, né? E visitei um museu que tinha parte, né, desse muro da Babilônia, que tinham 2 leões. Eu tirei foto lá, gente. Entendeu? Postei no meu Facebook. E se a gente observar, existem livros acadêmicos de cientistas, de historiadores diplomados, renomados, que negaram veemente a existência da Babilônia. Tem um historiador, arqueólogo, estudioso americano, como é o nome dele? Ele é famoso, Charles Torrey. Gente, ele simplesmente, através de seus livros, ele mostrou evidências manuscritas que suscitam visões alternativas sobre as origens dos textos religiosos cristãos e islâmicos. E ele declara em seus livros que o cativeiro babilônico nunca aconteceu. E ele foi um homem respeitadíssimo em sua época e foi o fundador da Escola Americana de Arqueologia em 1901 em Jerusalém. Então, muitos outros historiadores negaram que o rei Davi existiu, gente, e garantem que ele é uma fábula. Só que há pouco tempo encontraram, assim, pedras, né, da época, falando, né, estava escrito lá sobre o rei Davi. Gente, muitos estudiosos também disseram que a Bíblia começou a ser escrita somente após o período babilônico e não antes, porque antes não havia escrita e porque os judeus não sabiam escrever antes dessa época. Então, na verdade, eles estão negando que Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? De Gênesis até Deuteronômio, passando por Êxodo, Levítico e Números, né? Então, nós precisamos ter assim, muito cuidado e devemos ser muito críticos, mesmo quando lemos um livro acadêmico de um cientista renomado. A gente precisa ter temor e amor à palavra do Senhor, porque a verdade é que cada um diz o que quer e a Bíblia é um campo fértil para aqueles que creem e um campo minado para aqueles que não creem. Eu já estive em Israel 3 vezes por mais de 100 dias e já escrevi 2 livros que eu sugiro que você leia para poder entender um pouco mais e para buscar mais sobre essa verdade diretamente na fonte. Porque eu sou apaixonada, que assim, o local é assim, o maior parque arqueológico do mundo a céu aberto, onde nós podemos literalmente comprovar e andar sobre a Bíblia. É incrível, gente, isso, entendeu? O apóstolo Pedro, ele disse que toda a escritura é inspirada por Deus. E não que toda a escritura foi escrita por Deus. Deus é um inspirador e não um autor, entendeu? Essa inspiração, essa ideia vai te ajudar muito, porque a inerrância não está na palavra de Deus, mas nos escritores. Lembre-se sempre que a escritura é devidamente, divinamente inspirada pelo Espírito Santo e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Isso quem disse foi Paulo, lá em Timóteo, entendeu? Lá em 2 Timóteo, não me lembro exatamente o versículo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, sabe, gente? A verdade é que nós podemos interpretar o que está escrito de diversas formas. Só não podemos acrescentar ao que não está escrito na Bíblia ou retirar qualquer coisa, nem um tio do que está escrito. No mais, Deus nos deu assim um livre-arbítrio e o Espírito Santo não foi específico.
né? Tem um capítulo no livro que eles falam sobre tabernáculo. E é incrível, porque tem uma relação perfeita com o que Deus ensinou ao povo quando saiu do Egito e passou 40 anos rodando no deserto. O Senhor realmente é muito didático. E se você ler a Bíblia com muita atenção, você vai observar o significado em cada detalhe. O povo hebreu, eles construíram o tabernáculo exatamente da forma como Deus descreveu. Eu fiz um desenhozinho, gente, olha, para você assim acompanhar. Olha só o que eu tô falando, né? Desculpa o desenho, tá, gente? Porque eu não sei desenhar, mas é o que eu consegui fazer para você ter uma noção, tá? É só para você visualizar. Imagina que eles estavam aqui no deserto, né? Andando. Aí eles paravam no lugar, acampavam. E eles acampavam assim sempre em volta, né, do tabernáculo. Aqui onde Deus habitava dentro do povo. E as 12 tribos, elas se colocavam, as barracas dela, todas aqui assim ao redor, entendeu? E no meio ficava assim o átrio, que é todo esse pátio aqui, tá vendo? E a tribo de Levi era quem montava e desmontava tudo para seguir a viagem e cuidava de todas as coisas aqui. Por aqui, olha, tinha assim aqueles panos, né, a cortina por onde o povo passava e entrava no átrio. E de cara já olhava aqui, olha, para esse local aqui que era o lugar do holocausto. Imagina assim uma churrasqueira onde poderiam ser assados os animais, né, os cordeiros, né? E antes de entrar aqui no lugar dos santos, né, eles, os sacerdotes, né, eles se lavavam aqui nessa bacia, que era uma bacia, era uma pia de bronze, onde eles lavavam os pés e as mãos para poder entrar no lugar santo. Aqui dentro, olha só, tem a mesa dos pães asmos, né, e tinham sempre 2 pilhas, com 6 pães cada um, né, 6 e 6, totalizando 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, que era para apropriação. E aqui do lado esquerdo é a menorá. Quem não sabe, é um candelabro com 7 castiçais de ouro, né? E cada um deles dizem que representa uma das 7 igrejas da Ásia, que estão lá no livro de Apocalipse, tá? E no meio dessa passagem aqui, ó, para o lugar onde estava a presença de Deus, porque Deus habitava aqui, né? Estava assim o lugar santo dos santos, que também é chamado de lugar santíssimo. E somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. E ele, assim, era um homem separado, né? Lembra que aqui tinha um grande véu, né? E lembra quando Jesus morreu, que caiu o lugar, né, de cima até embaixo? Pois é. E na época, quando Deus estava lá no deserto, quem era o sumo sacerdote era Arão, né? E ele tinha assim, roupas diferenciadas dos outros sacerdotes. E ele tinha que oferecer por ele um novilho, um macho perfeito, como oferta de expiação. E se lavar todo antes de entrar, né? Se vestir. Aqui era o incenso, né? E ele tinha que pegar 2 animais e lançar sorte sobre eles, gente. Um animal, ele era imolado e ia assim para o holocausto. Aí ele pegava o sangue dele aqui para aspergir sobre o propiciatório que estava aqui dentro, que é a tampa da Arca da Aliança. Por que isso? Porque dentro da Arca da Aliança aqui é que estavam, né, as 2 tábuas da lei, né, a vara de Alão e o maná. Lembra das 2 pedras que foram escritas pelo próprio dedo de Deus que entregou para Moisés com os 10 mandamentos? Então, estava aqui dentro. Se você não tem ideia, gente, do que eu estou falando, você realmente precisa ler a Bíblia, tá? Então, vamos voltar. Então, o sumo sacerdote, ele pegava o sangue, né, e aspergia, jogava o sangue do cordeiro aqui para fazer expiação pelos pecados dos israelitas, entendeu? Em cima aqui da Arca da Aliança. Até aqui tudo bem? Bom, imagina o cheiro que ficava, gente. Cheiro de sangue jogado aqui. Ui! Pode perguntar, tá, gente? Se você quiser, escreva aqui embaixo, pergunta se tiver alguma dúvida que depois eu respondo, tá? Isso para quem leu a Bíblia, porque senão não vai ter nem ideia, não adianta nem perguntar. Bom, se você não sabe o que é expiação, expiação é assim,
o perdão, é a remissão dos pecados de toda a nação de Israel, tá? E o segundo animal, o que ele fazia? Ele não era imolado, não ia para o holocausto. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre ele, confessava os pecados de toda a nação israelita e mandava ele ir para fora do arraial, longe dali, para servir como um expiatório e para ele ser morto no deserto. E assim ele levava sobre si todos os pecados do povo. Uau! Você já leu Isaías 53, gente? Então leia, por favor, e se prepare para se emocionar, porque o profeta Isaías, ele descreve a morte de Jesus 700 anos antes dele vir ao mundo para salvar você, a mim, a nós. E ele disse: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Uau! Sabe o que me veio à mente aqui agora? Aquela música que fala exatamente sobre isso. Eu não sou nenhuma cantora, tá? Mas eu sou adoradora. Com certeza você já ouviu essa música e vai cantar comigo um pedacinho, que diz assim: Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pôs suas chagas, fomos sarados. Cristo levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que pudéssemos receber o perdão. Seu sangue derramou para nos desatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Yeshua, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, cuide de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, lá, 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 na, 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 na. Alegria de toda eternidade. Uau, gente, olha, meu Deus, lembra? Você já ouviu essa música, né? Linda. Vamos lá. Preste atenção, gente, olha, se Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele levou sobre si, é pra gente tomar posse da cura e da saúde perfeita todos os dias. É isso que eu faço todos os dias quando eu acordo, porque Jesus já levou sobre Ele todas essas coisas. Se você está hoje com alguma dor, com alguma enfermidade, aceite isso e verdadeiramente tome posse dessa palavra. Porque, na verdade, chega a ser uma afronta quando nós não acreditamos e ficamos pedindo, implorando saúde, quando nós já temos tudo, gente, entendeu? Toma posse disso, desligue aqui na terra o que já foi desligado por Ele. Bom, vamos voltar para a história, né? Que os autores continuam falando, eu estou aumentando a história do livro deles, né? Por que eles levaram, para e pensa, por que eles levaram Jesus para o Monte do Calvário? Porque ficava fora do arraial, ou seja, fora da cidade de Jerusalém. E ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores.
exatamente como animal, né? Quando o sumo sacerdote colocava a mão sobre ele e direcionava ele, tinha que sair do arraial para ser morto lá fora. Gente, Deus é didático demais da conta, você está entendendo? Ele explica tudo, desde o início, desde a fundação do mundo. Já está tudo escrito até o final, basta a gente ler para a gente poder compreender, entendeu? Bom, vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui agora ao livro, gente, por favor. Anotem na sua folhinha e lê depois, eu até coloquei, ó, Hebreus 9, do versículo 11 ao 12, para entender o sacrifício de Deus, que é o sumo sacerdote, entendeu? E o nosso único intercessor perante Deus, ninguém morreu como ele, entendeu? Era assim que funcionava tudo, até a queda do segundo templo de Israel, gente, olha só que loucura. O holocausto era a queima de um animal macho perfeito, ofertado para livrar o pecador através de um ato único. Incrível, né, gente? Bom, os autores, Pablo Marçal e o pastor Eduardo Reis, eles também falam na ceia do Senhor, que eles dizem que, na verdade, é a Páscoa sendo aperfeiçoada. A Páscoa dos judeus, dizem eles, que é o antigo pacto da antiga aliança. E a ceia do Senhor, que é o partir do pão, é a ceia do novo pacto da nova aliança. Ele diz que a cerimônia da Páscoa foi tirada das Escrituras pelo Senhor, porque ele apenas inovou, que não houve criação, mas apenas inovação. Quando você inova, você encontra um novo caminho para o mesmo objetivo. Conta que, em relação ao que os autores relataram, eu só quero lembrar você que está aqui me ouvindo, que Jesus jamais iria de encontro à palavra do Pai, que determinou que as 7 festas que ele criou seriam eternas. E os judeus que creram em Jesus, que são todos esses que escreveram os evangelhos e saíram pelo mundo para nos alcançar, e por isso nós fomos alcançados por Jesus, eles continuaram a praticar todas essas 7 festas eternas mandadas por Deus. E até hoje, independente, entendeu? Tem um judeu que acredita em Jesus hoje, que nós chamamos de judeus messiânicos, e tem os judeus que não acreditam e ainda esperam a chegada do Messias. Os dois judeus continuam participando ainda das 7 festas, que são a Páscoa, os pães asmos, as primícias, Pentecostes, trombetas, dia da expiação e festa dos tabernáculos. Não são festas judaicas, são festas de Deus eternas. Pensa nisso. Infelizmente, nós cristãos deixamos de seguir a igreja de Atos, a igreja dos apóstolos, e passamos a seguir a igreja católica apostólica romana, que mudou essas festas e criou outras no lugar por questões políticas, numa tentativa de se fazer distante de tudo que Deus fazia, que os judeus faziam, né? Isso é uma outra história que eu vou contar em outro momento, quem sabe no meu 3º livro. Mas essa é, assim, uma outra questão. Então, vamos em frente, porque senão, segundo os próprios autores, a ignorância é a distância em quilômetros que uma pessoa tem de algo que ela não conhece. Os autores, eles introduzem no 4º capítulo, dizendo que não devemos abusar, prejudicar ou nos posicionar acerca de assuntos que não conhecemos. Que esse é o problema dessa geração opiniática, que gosta... Ai, minha campainha tá tocando. Peraí que eu já volto, gente. Gente, me desculpa, tá? Mas é porque tocou e eu tive que buscar mais um livro que chegou da Amazon. Bom, então eu tava falando... que os autores estavam falando que a gente compreende as coisas erradas, né? E que... Ai, deixa eu ver mesmo. Que a gente fala que a gente não deve reproduzir as coisas. E que isso é o que mais acontece no ambiente religioso. Então, repetir padrões que você não questiona não deve acontecer. E por isso que eu questiono sempre, sabe, gente? Os meus amigos padres e pastores, eles ficam assim com o cabelo em pé comigo com todas as perguntas que eu faço. E é por isso que eu gosto de ir direto na fonte, estudar hebraico, querer saber mais,
para poder compreender toda a história através do povo que Deus escolheu para entregar o livro dele, né? Tem uma parte no livro que eles falam que tem uma historinha muito legal também, que depois eu vou contar. Isso porque alguém perguntou para ele se Jesus era coach ou não. E eles disseram que a Bíblia e a fé são irmãs siamesas da ação. Não adianta você ter fé e não ir para ação, entendeu? Não experimentar. Coach é aquele que faz perguntas para descobrir o que a pessoa quer. E Jesus foi o maior coach do mundo, porque todas as pessoas que chegavam a ele fazia pergunta: o que queres que eu te faça? Né? E quando a pessoa respondia, Jesus fazia uma tarefa, tipo cuspir no chão, fazia o barro, jogava no olho das pessoas, né, para limpar. E a tarefa que Jesus fazia era de acordo com cada pessoa. E ele fala que ele curou os cegos, um ele impôs as mãos e o outro ele curou fazendo essa laminha, né? Eu não sei se você se tocou, mas Mateus conta 2 vezes a mesma história da cura dos cegos. A primeira no capítulo 9, versículo 27 a 31, e depois no capítulo 20, lá adiante, nos versículos 20 e poucos até 34. É muito legal, né? E depois Lucas conta essa história também no capítulo 18, versículo 35 a 43, e depois é que Jesus curou outro cego perto de Jerusalém. Foi quando ele cuspiu no chão, fez aquela laminha, passou nos olhos e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. No Monte das Bem-aventuranças, gente, Jesus na área de Cafarnaum, ali naquela região, né, da Galileia, de frente para o mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, o maior reservatório de concentração de água doce do Oriente Médio, né? E ele curou trocentas milhões de pessoas, né, que eram levadas até ele, né, independente da enfermidade, né, porque ele levou sobre ele as nossas enfermidades, os nossos pecados. Tem uma parte linda que os autores escrevem que a real intenção de Jesus é ser o nosso amigo íntimo. Não pense que algo divertido vai diminuir o que é sagrado. Pelo contrário, para que você compreenda o verdadeiro significado do que é ser santo, separado, é viver uma vida leve, entendeu? De graça. Uma vida que você não merece, mas você vive pelo amor dele, por ele. Porque a graça é uma diversão. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai se não for por mim. Isso está lá em João. Ele é o remédio. E ele também disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, mesmo que seja morto, viverá. Esse é o remédio para quem está morto. Remédio não é rotina, gente. Remédio é assim pontual. É para quem está doente. Olha para a Bíblia, porque ela é uma farmácia, diz eles, né? A Bíblia também é um alimento para quem não está doente. É um alimento poderoso que te permite sentar à mesa do rei e comer um banquete com ele. A Bíblia é uma diversão quando você está bem nutrido, quando você está saudável. Aí você vai começar a se divertir verdadeiramente. Porque na verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado na terra, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Gente, nesse momento você consegue perceber que você tem o poder. Então comece a entender que esse negócio é muito sério. Essa instrução, essa palavra tem poder realmente. E aí, você, quando entender, vai começar a se divertir verdadeiramente. Os autores perguntam: a Bíblia hoje para você é remédio, alimento ou diversão? Porque se não for nenhuma das três, é um fardo, entendeu? E te dá pavor, né? E se você for uma pessoa religiosa, você leva a Bíblia como um fardo, né? Se tornando pesado demais para você. E acredite, há pessoas que têm tanto medo da Bíblia que sequer abriu para ler. O nome mais poderoso do mundo é o nome dele, Yeshua em hebraico, Jesus. É um nome, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele é o nome que tem mais poder, ele é o verbo vivo, encarnado, que desceu na terra.
A sua crença determina o seu resultado. Os religiosos passam anos servindo e pedindo, implorando, mas como eles não acreditam, o nome perde a eficácia. Esse nome, Yeshua, Jesus, é uma frequência, é uma energia no céu e na terra. E quando você pronuncia com a sua boca, é como se passasse assim um filtro na sua cabeça e viesse poder para dentro do seu cérebro. E é liberado na terra pela sua boca, que também é uma frequência. Só que quando a crença é errada, desvirtua. É como se tivesse uma placa de circuito integrada dentro dos caminhos desse circuito cerebral e existe um local chamado limbo. E é lá que cai a sua fé. A fé é a imaginação, é imaginar mais ação. E quando você usa o nome mais poderoso do mundo, você precisa de fato acreditar. Mas se você tem uma crença errada, ela precisa ser ressignificada. Preste atenção nisso, no que os autores falam, que é muito importante, porque ele diz que na antiguidade muitos cientistas e estudiosos morreram e acabaram com suas carreiras porque os religiosos não aceitavam as coisas que eles diziam. Na verdade, os religiosos, sabe, não aceitam você quando você não se enquadra no padrão e eles te recusam aquilo que, na verdade, eles gostariam de estar fazendo. Assim também no marxismo. Existe uma tática de acusar as pessoas daquilo que você é, pois assim nunca saberão que é você quem faz. Uau! Parece até o nosso cenário político hoje em dia, né? Os autores perguntam se nós sabemos qual é o maior problema das igrejas hoje. Eles nos dizem que o Senhor nos diz: portanto, ide, fazei que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a maioria, além de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazem com que você intronize e defenda uma bandeira que é a sua denominação. E aí começam a criar as facções. Jesus não nos chamou para criar denominações. Ele nos chamou para formar a igreja. A igreja é o nosso organismo vivo e não uma instituição. Sabe por que muitas novas igrejas são criadas? Porque acabam gerando ciúmes dentro do sistema, ciúme pelo entendimento da palavra. E as pessoas começam a se divertir achando que só o meu entendimento é o certo e aí acabam criando problema. Ai, gente, os religiosos são pessoas inseguras que começam a olhar para o próprio umbigo e a tematizar a Bíblia e a fazer a mesma pregação, né? E eles começam a distorcer a palavra. E a Bíblia é uma construção, ela tem uma face humana de toda a história, da queda, de tudo, entendeu? E é um livro que nos dá instrução de como vencer a vida, de como trazer o reino dos céus aqui para a terra. Já a religiosidade, ela é fabricada. E a fábrica da religião está na vida daqueles que não experimentam a palavra e que não têm intimidade com o Senhor. E ai de você se for usado, ai de você se for ousado. Como eles não experimentam, os religiosos não gostam da ousadia e também não querem dar a você a oportunidade de experimentar. Eles querem você dentro de um quadrado, de um padrão, falando do mesmo jeito, agindo no mesmo método que eles criam. Cuidado com essas pessoas, hein? Que dizem, você está fora do padrão, hein? Está na hora de você ir para o banco. Saiba que os padrões não são limites. Todo padrão deve ser o piso e não o teto. Esqueça a padronagem e lembre-se sempre que está em Gálatas 5, versículo 1, que diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Qual a sua identidade? Todo ser que possui uma identidade formada não precisa agradar ninguém. Jesus era um quebrador de regras, mas ele não quebrava nenhum princípio. Os autores dizem que Jesus era curto e direto, muito pior do que o Bolsonaro. Isso é o que eles estão dizendo, tá, gente? Não sou eu não, tá? Em um mundo de normais, você precisa ser selvagem. Ser selvagem não é ser mal educado, sem cortesia.
selvagem é saber a hora certa de atacar, porque ele como um leão, né? E você não verá nenhum leão numa fazenda, porque mais que a carne acabe, ele não vai comer capim. Quem come capim é ovelha. E você, é um leão ou é uma ovelha? Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifício. Ele já foi o verdadeiro sacrifício. Ele só te pede obediência, não sacrifício. Nos ensinaram a nos relacionar com Deus quando nos erramos, né? E quando nós erramos, é como se Deus se tornasse o nosso inimigo. Mas é como se Deus não tem problema com o pecado, gente. Se ele tivesse problema com o pecado, quando Adão e Eva pecaram, era muito simples. Ele poderia ter demonstrado assim, não descendo mais para o Jardim do Éden, entendeu? Da mesma maneira que fazem quando a gente, ai meu Deus, erra. Meu vizinho batendo aqui. Quantos amigos já estão bem longe de você? Entendeu? Quem eles gostariam que você gostaria de ter sido, você não foi, se afastou de você por causa disso. Deus não só desceu, mas foi atrás deles, chamando-os pelo nome. Lembra da passagem bíblica? Adão se escondeu e Deus disse, onde estás? Gente, quem tem problema com o pecado somos nós e não Deus. Quando Adão pecou, Deus não fugiu, mas ele foi atrás dele, porque a graça foi buscá-lo. Os escritores declaram que ser pecador não tem a ver com as nossas práticas, mas com a nossa condição. Se você está com a nossa condição em Cristo, antes mesmo da gente pecar, a graça já existia, porque quando o homem pecou, ela já foi eficaz. Quando a gente peca e foge, a gente não resolve as coisas, a gente apenas deixa de experimentar do amor dele por nós. Preste atenção que eu já estou terminando e vou falar uma frase muito linda. O homem, por livre e espontânea vontade, se entrega à escravidão do pecado. Deus, por livre e espontâneo amor, decide comprá-lo de volta. Uau, gente, isso é muito lindo, né? Porque pela graça sois salvo. Não existe outro caminho para Deus, gente. Só Cristo Jesus, homem. O próprio Jesus declarou, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que Cristo é a própria graça desde a fundação do mundo. Cristo não morreu pelos pecados que você cometeu, mas pelos pecados que você cometeu, que está cometendo e ainda irá cometer. Porque somos pecadores e não houve nenhum outro no mundo sem pecado, a não ser Ele, Jesus. A nossa luta não deve ser para mostrar que nós somos bons, mas para crermos que sempre Cristo é o nosso justificador. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele, é a própria graça. E temos que viver em fé, independente da situação. Porque o melhor já foi feito. E por isso podemos nos alegrar. Avançar em fé é reproduzir de forma prática a glória que está sobre nós, que jamais se afastará, mas estará permanentemente e permanece para sempre. É isso aí, gente. Esse foi o livro dessa semana. Nos veremos na próxima para o 32º livro. O tempo está voando, né? Beijo, obrigada pela companhia. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha para os seus amigos, ok? Obrigada, tchau.